Essa é uma situação que, através de uma notícia anônima, chegou para que o promotor do patrimônio público averiguasse a desconformidade com a lei da execução penal da nomeação dos diretores de estabelecimentos prisionais. De fato, na lei de execução penal, que é de 1984, a lei 7.810, há uma indicação de que o diretor do presídio deva ser um oficial de polícia, um bacharel em direito ou um pedagogo na sua direção. No entanto, quando a gente vai olhar a realidade, naquela época não existia o cargo de agente penitenciário, mas o de carcereiro. O cargo de agente penitenciário tem todo o gabarito e a qualidade para que a pessoa que ali atue possa exercer a direção do presídio, uma vez que na condição de coordenador do curso que fui de formação de agente penitenciário aqui no Rio Grande do Norte, que foi inclusive feito pela Fundação Escola Superior do Ministério Público, existe essa cadeira, a mesma cadeira que eu leciono, que eu ministro nos bancos da universidade, de execução penal. O agente penitenciário, ele sai com amplo conhecimento da lei de execução penal. Daí por que é um cargo criado, inovador, muito após a edição da lei 7.810, o cargo de agente penitenciário, ele dá totalmente condição de a pessoa que o exerce ser diretor de um estabelecimento prisional. Eu digo mais, até com vantagem em relação às demais categorias. Por quê? Porque faz parte da carreira, da própria atividade que ele desempenha, e ele tem, então, tanto do ponto de vista prático como do ponto de vista teórico, ele está habilitado, e a experiência prática no Rio Grande do Norte tem resultados muito positivos. Há uma reivindicação da sociedade de que todas as pessoas sejam da carreira funcional, as pessoas que exercem cargos de direção, façam parte da carreira funcional. E o agente penitenciário, mais do que ninguém, conhece a realidade e os problemas de um estabelecimento prisional, mais especificamente dentro do próprio sistema penitenciário estadual, onde ele atua. Daí porque, como eu já disse e repito, nós vemos como experiências que já deram certo há mais de 3 anos, a existência efetiva de assumir esses cargos agentes penitenciários que têm formação superior, não especificamente nessa área em que a lei do distante ano de 1984 previa, mas totalmente condizente com a realidade local e atual. Doutor Armando, então nesse caso, essa recomendação do Ministério Público, ela deve ser revogada ou é apenas uma opinião do senhor? Não, na minha opinião, enquanto promotor que estou no exercício da execução penal, as recomendações, elas podem ou não ser acatadas pelos órgãos, né? O órgão vai ter que provar, no caso, quem esteja fazendo a recomendação, provar que a pessoa que assume não tem a efetiva capacidade, se há algum prejuízo para a administração penitenciária, de que um agente que tem a formação, na sua formação, a disciplina execução penal, como integrante da carreira, do seu curso de formação. Então, eu acredito que uma vez que não haja prejuízo, não há por que persistir nenhum ônus contra a administração que coloca um agente penitenciário que tem a formação acadêmica própria para que ele não exerça a função de diretor de estabelecimento prisional. Doutor Armando, com relação a essa polêmica que foi levantada no que diz respeito ao cargo de direção de unidade prisional aqui no estado, onde os ocupantes não têm a formação na área em que o MP recomenda, isso evidencia o quanto a legislação precisa estar atualizada? Exatamente, a legislação precisa se atualizar e nós precisamos, com todo respeito às opiniões contrárias,
nós que operamos o direito, que aplicamos o direito, nós sempre temos de estar vendo se a lei atende ou não ao interesse social, ao interesse coletivo. Uma vez que a lei não atenda, eu não vou aplicar uma lei que não faz um bem à sociedade. O objetivo da lei é fazer com que a sociedade flua de modo mais correto e de modo mais célere. Daí porque, com imenso respeito às opiniões contrárias, eu não vejo nenhum óbice para que um agente penitenciário concursado ele exerça o cargo de diretor de estabelecimento prisional. Nesse caso, doutor Armando, a diretora da penitenciária Maranhão Negócio, ela poderá permanecer no cargo, caso não atenda a recomendação, não há nenhuma punição para o sistema prisional. E também o da cadeia. Veja bem, se houver alguma sequela, alguma medida, seria não contra eles, mas contra a administração que os nomeou. Eles são servidores da Secretaria do Estado de Justiça e Cidadania. Eles são regularmente investidos na condição de agente penitenciário. Eles já estão lá porque alguém os nomeou. Se houvesse algum tipo de ação própria, seriam contra essas pessoas que, eu repito, não vejo como prosperar porque não há nenhum prejuízo à administração pública.